Livro Insegurança, Medo e Coragem, de Rafael Llanos Cifuentes. Parte 2. Os diferentes rostos da insegurança. A insegurança não tem perfis claros e delimitados. Mais do que uma sensação momentânea de vulnerabilidade e fraqueza, experimentada diante de uma ameaça real e concreta, designa a sensação de se estar permanentemente exposto a um perigo vago, indefinido, impreciso. Está-se em guarda contra não se sabe o que pode acontecer não se sabe quando, que ameaça sem que saiba por quê. É um estado anímico flutuante, em que oscilam situações interiores imprecisas e de difícil classificação. Vamos fixar a atenção apenas em 3 situações significativas: o sentimento de inferioridade, a inibição e o medo ou ansiedade. As fronteiras de cada uma delas se esfumam e confundem uma com as outras. Há um pouco de sentimento de inferioridade na inibição, há algo de inibição no medo e há muito de temor na sensação aflitiva de inferioridade. Mas, em termos gerais, as 3 podem englobar-se dentro do conceito de insegurança. Insegurança, Medo e Coragem, de Rafael Llanos Cifuentes, parte 3. O sentimento de inferioridade. Adler fundamenta todo o seu pensamento na ideia de que ser homem significa estar atormentado por sentimento de inferioridade e tender, ao mesmo tempo, a uma mais alta situação de superioridade. De certa forma, isto representa uma realidade que nós próprios podemos constatar ao longo de nossa vida. Ao embate das nossas limitações espirituais, intelectuais, afetivas e físicas, sentimos uma necessidade indeclinável de superação. Não nos contentamos com o que somos. Precisamos ser mais e mais, como se as formas embrionárias de perfeição que trazemos dentro de nós estivessem sempre suspirando, inquietas, pelo seu perfeito acabamento. Este pensamento está bem próximo de uma verdade teológica que nos deveria levar sempre a valorizar a nossa dignidade humana. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazemos gravado no fundo do nosso ser a marca do Altíssimo, os vestígios do infinito. Fomos criados por Deus e para Deus. Mas esse irrenunciável instinto de perfeição, de beleza, de felicidade, de realização, que por um lado nos pode engrandecer, por outro nos pode atormentar e deprimir. Porque, ao experimentarmos uma e outra vez as nossas limitações, a minguada estatura da nossa personalidade, brota no nosso íntimo uma forte insatisfação que pode converter-se num aflitivo sentimento de inferioridade. O grande conflito entre o muito que pretendemos ser e o pouco que na realidade somos manifesta-se em determinadas atitudes que parecem não ter nada a ver com o senso de inferioridade, mas que na realidade são como que reflexo ou pequenas amostras, diminutas biópsias desse fenômeno. Lembro-me, por exemplo, de um estudante que me dizia: "Sinto-me mal quando vejo que alguém tira melhores notas do que eu. Isso provoca em mim uma forte depressão. É como se algo, cá por dentro, me falasse da minha incapacidade. Não adianta esforçar-se, você não vai chegar lá." Ou daquela aluna da faculdade de Direito que não conseguia conquistar um rapaz e me comentava: "Cada uma das minhas colegas vai arranjando namorado e eu, nada. Vou ficar encalhada, virar titia." Comentário parecido ao daquela outra colega dela que desabafava: "Tenho complexo de tartaruga, gorda, feia, enrugada e fechadona." Num outro sentido, mas com a mesma orientação, um universitário do fundão, intelectualmente brilhante, que morava lá beirando a favela do Vidigal, confidenciava-me: "Sinto-me extremamente inseguro ao aproximar-se-me daquelas moças bonitas e elegantes que vêm de Ipanema e Leblon com seu carro último modelo, como se elas fossem as princesas e eu o mendigo." As causas que motivam essas situações interiores são muitas e extremamente diversificadas. Só a título de exemplo apontaremos algumas. Uma educação repressiva, que leva a pensar que uma atitude inibida, não falar, não olhar, não fazer, evita perigos físicos e morais. As iniciativas absorventes de uma mãe possessiva, que forçam os filhos a tornar-se eternos dependentes de sua ajuda, menores perpétuos. A repetida gozação de irmãos, parentes ou colegas sobre determinado defeito que pode levar a um estado de retraimento habitual. A inadequação de certos meios sociais, que propicia sensações de desajuste, etc, etc. Paralelamente,
E em sentido contrário, observamos também como uma situação de inferioridade constitui para muitos como que um estímulo que os incentiva a esforçar-se por subir mais alto. O que para uns é motivo de afundamento e depressão, para outros é um verdadeiro desafio. Nesses últimos, brotou, não se sabe de que fontes ocultas, uma forte determinação de se superarem a si próprios. John Kennedy, que sofria de sérios problemas de coluna, ou Franklin Roosevelt, que andava de cadeira de rodas, não se sentiam inferiorizados por terem essas graves limitações físicas. Milton, o insigne autor inglês do Paraíso Perdido, atingiu, depois de ficar cego, uma profundidade de pensamento e uma paz que o tornaram grandioso. Foram homens que viviam em outro nível, respiravam a atmosfera mais alta, viviam de ideais mais elevados. E, superlativamente, poderíamos imaginar um São Paulo complexado por ter um aspecto físico mirrado e pouco atrativo? Um São Pedro, por ser apenas um rude pescador da Galileia? Ou, para dizer tudo, Maria e José, por serem pobres e terem de ganhar o seu sustento com o trabalho das suas mãos? Diante disso, poderíamos perguntar-nos: por que o mesmo fenômeno provoca em certas pessoas sentimentos de inferioridade e em outras, nas mesmas condições, suscita um afã de superação? Por que existem pessoas pouco atrativas, baixas, menos inteligentes, entrevadas, de condição social modesta, que vivem normalmente, que trabalham, que são produtivas e felizes, e outras que, em situações semelhantes, se arrastam pela vida sob o peso de um complexo? A explicação, o porquê, reside em última análise no mistério do próprio ser humano e no dom maravilhoso da liberdade que Deus lhe concedeu. Numa grande percentagem dos casos, a diferença entre uns e outros encontra-se na atitude que assumem livremente diante das suas limitações. A pessoa que não quer acertar a sua própria realidade supervaloriza as falhas, sente-se oprimida e asfixiada pelas suas limitações, a ponto de centrar-se obsessivamente na insuficiência que a aflige. Não tenho capacidade para os estudos. Nunca conseguirei um bom emprego. Com este meu aspecto físico, não poderei conquistar o amor de ninguém. Nunca haverá uma chance para mim. Não adianta, eu sou azarento. E o estribilho martela a cabeça e atormenta continuamente. E aqui pode dar-se uma situação paradoxal. Como ninguém consegue suportar por muito tempo essa aflição, a pessoa tende a criar compensações, que transformam o que seria um simples sentimento de inferioridade numa rede intrincada de justificativas, desculpas e dissimulações que tornam a sua personalidade algo complicado, complexo. Como não aceita o seu ser, compensa-o com o parecer. As teatralidades, os fingimentos, os esnobismos, as ironias, as fanfarronices, as agressividades, as falsas originalidades são como uma máscara de papelão a encobrir esse pobre ser que intimamente sofre porque não suporta ser como é. É fácil, pois, deduzir que, em muitos casos, os chamados complexos de superioridade são na realidade uma espécie de superestrutura dos complexos de inferioridade. As pessoas que vivem essa aparência de superioridade aparentam poder, uma capacidade que na realidade não possuem. E isso torna-as extraordinariamente frágeis. Tem medo de falhar e ensaiam uma e outra vez o papel que tem de desempenhar no palco da sua vida social ou profissional. Receiam que o seu jogo seja descoberto e, quando caem em alguma falta, mergulham irremediavelmente no desânimo. Euforia quando conseguem representar bem, depressão quando, de alguma maneira, os outros descobrem a sua fraqueza. A insegurança e o temor são o apanágio da sua personalidade. Se repararmos bem, no fundo dessa inaceitação de si mesmo existem alguns motivos ocultos. Em primeiro lugar, encontra-se um egocentrismo exacerbado, que leva a pessoa a procurar continuamente estar à altura da imagem que faz de si própria. Os psicólogos modernos gostam de falar do self, da imagem que cada qual cria de si já a partir da infância. Ora bem, essa imagem que desde cedo fazemos de nós mesmos serve-nos de padrão para medirmos as nossas ações e atitudes na maturidade. Se ela estiver distorcida, traduzir-se-á num comportamento distorcido, e o mais frequente é que esteja, de fato, distorcida. Não representa aquilo que na realidade somos, mas aquilo que imaginamos ser. Numa pessoa normal,
Esse self não é o único nem o principal fator determinante do comportamento. No momento de decidir se deve ou não realizar determinada ação, essa pessoa busca como ponto de referência diversos padrões exteriores e objetivos, o bem dos familiares e das outras pessoas em geral, a lei natural, a lei divina revelada e até as convenções sociais. Baseia-se no que a experiência humana comum lhe diz acerca da falibilidade e fragilidade do ser humano. Aprende com as suas limitações pessoais e até com os seus pecados. Esforça-se por conhecer na oração o que Deus tinha em mente quando a criou e o que espera dela. E assim vai pouco a pouco corrigindo essa imagem que faz de si mesma. No egocêntrico, porém, esses padrões objetivos são jogados a escanteio. Ao invés de olhar para o objetivo, para os valores que devem reger o seu comportamento, o egocêntrico olha para o subjetivo, para o seu self. Ora, essa imagem costuma defrontá-lo com um ser artificialmente perfeito, um homem de nervos de aço, maduro, inteligente e infalível, ou um intelectual de uma inteligência aguda e conversação brilhante, ou um esportista polivalente, ou uma modelo refinada e elegante, e quando compara esse falso eu imaginário com a realidade inegável dos seus erros profissionais e pessoais, com a inolidível percepção da própria mesquinhez e vulgaridade, com seus pecados patentes e inegáveis, necessariamente tem de tocar com as mãos o seu fracasso. Estreitamente ligado ao egocentrismo encontra-se o sentimentalismo, a excessiva valorização dos estados interiores. Por olhar continuamente para dentro, a pessoa tende a identificar felicidade, realização, perfeição com a simples alegria sentimental ou o bem-estar fisiológico. Ora, diante das suas carências e limitações, não tem como não sentir tristeza. Diante dos seus erros e pecados, tantas vezes voluntários, não tem como não sentir culpa. Não descobre em si recursos ou capacidade para mudar esses elementos negativos que, à medida que passa o tempo, mais e mais se mostram além do alcance das suas possibilidades. E como não olha para fora, não espera nem confia numa ajuda que poderia vir-lhe de Deus ou de outros. Em consequência, o sentimental e o egocêntrico voltam uma e outra vez a tentar encontrar, como uma crispação crescente, a paz interior, o bem-estar, a sensação de segurança na mesma velha máscara que sempre lhe serviu de proteção, o velho self, cuja inconsistência conhecem perfeitamente, mas do qual são incapazes de se desapegar. E quanto mais se apoiam na máscara, mais inseguros se sentem. E quanto mais inseguros, mais se agarram à máscara. Dilo pungentemente Fernando Pessoa, que sabia dessas complexidades interiores. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Além do egocentrismo e do sentimentalismo, o terceiro parceiro desse jogo é a falta de uma filosofia de vida verdadeira, a carência de uma escala de valores realista. Porque há pessoas que se sentem inferiorizadas diante das suas limitações físicas, estéticas, intelectuais ou morais? Porque há pessoas que vivem obsessionadas com a discriminação, que pensam sofrer por causa da sua cor ou da sua situação social ou econômica? Porque baseiam a superioridade, a perfeição que almejam, num valor falso, ou melhor, porque supervalorizam uma qualidade que gostariam de encontrar no seu self como indispensável para poder sentir-se plenamente realizados como seres humanos. É frequente observar pessoas inteligentes que recorrem ao psiquiatra na ânsia de que este as liberte do seu complexo de inferioridade, como se tratasse de algo alheio a elas, uma espécie de tumor psíquico que pudesse ser eliminado com o boticão da psicanálise, do mesmo modo que o dentista extrai um molar. Essas pessoas, inteligentes mas ingênuas, não percebem que precisam de um novo critério para se julgarem a si mesmas e julgarem o sentido da sua vida, o valor do papel que estão chamadas a desempenhar nesta terra, o que tem e não tem valor definitivo e eterno. Necessitam, numa palavra, de uma autêntica escala de valores.